Olá, boa noite. Essa é a segunda parte do vídeo com um tema muito importante. É a respeito de Jesus ser ou não é o filho de Davi, né? Vimos ainda há pouco a respeito da genealogia, que podemos confiar sim na genealogia narrada por Mateus e por Lucas. É claro que eu falei que há diferenças da forma como um fala e o outro fala, não significa que estão errados. Não digo eu essas palavras, mas os estudiosos que fazem esse levantamento. E conforme dito lá, não há nem como encontrar os documentos do primeiro século. Isso acabou-se, né? Porque foi destruído não pelos cristãos, mas pelos próprios judeus que estavam em guerra civil dentro da cidade, momentos antes da destruição do templo. Muitas pessoas se converteram naqueles dias, mas não por causa da genealogia. E ninguém questionava a genealogia de Jesus. Sim, havia rumores de que Jesus não era filho legítimo de José, mas reconhecia-se que ele era da casa de Davi, porque José era Davi, seu pai. Interessante, né? E o que marcou, o que fez as pessoas, muitos que aceitaram Jesus naqueles dias, a reconhecer ele como Messias, como Filho de Deus, foi porque ele ensinava a Torá. Eu vou falar a Torá, que é a linguagem dos judeus, para o nosso Pentateuco, que é deles também, originalmente é deles. O Pentateuco é um livro originalmente dos judeus, que nós cristãos, entre aspas, nos apossamos para conhecer a história do Deus de Israel e adorá-lo, né? Então, eu estou falando assim, Jesus ensinava o povo judeu a conhecer melhor e a servir a seu Deus. O esforço que ele fazia para ensinar, para educar, reeducar, levar o povo a retornar à sua fé, né, à sua aliança, esse esforço que ele fazia, isso impressionava as pessoas. Ele tinha uma forma de ensinar maravilhosa, com sabedoria, né? Ele, no seu ensino, ele não ficava divulgando: eu sou filho de Davi, eu sou filho de Davi, eu sou o Messias, eu sou o prometido, enviado. Não fazia isso não. Sua mentalidade era uma só: ajudar o povo a retornar à sua fé, à sua aliança, ao seu conhecimento, porque isso sim traria bênçãos àquelas pessoas. E no decorrer do seu ministério, Deus, o Eterno, né, Hashem, como diz o povo judeu, estava nele, e ele estava em Hashem, né? Então ele, além de ensinar, ele tinha autoridade espiritual, forças grandes saíam das suas mãos, das suas palavras, os espíritos malignos saíam, fugiam, né? Ele chegava a curar, ele tinha autoridade divina para curar doenças incuráveis, cegueira de nascença, né? Deficiência de pernas, doenças terríveis, curas, doenças que a pessoa estava condenada à morte, e ele os curava. Vinham pessoas de vários lugares, ouviram falar dele, e ele vinha e os curava. Então as pessoas podiam até dizer: ele é o Messias, mas ele mesmo não ensinava. É interessante isso, né? Ele não ensinava. As pessoas chamavam ele de filho de Davi, e ele não dizia que não era, né? Ele era filho de Davi mesmo, né? Todo mundo conhecia ele como filho de Davi. Para a época, isso é um simbolismo muito importante, porque o filho de Davi era o prometido Messias, né? O tão esperado Messias do povo judeu. Mas Jesus não tinha essa ambição,
não tinha essa missão. O foco dele era ensinar. Ele chamava os judeus, o povo judeu, de ovelhas perdidas, né? Da casa de Israel. Um dos lugares que ele mais trabalhou, ele não trabalhou muito em Jerusalém, não. Ele trabalhou mais na Galileia, nos lugares mais recônditos, onde a influência rabínica, farisaica, não chegava lá. Tinha as sinagogas, mas ele ia até as pessoas, principalmente as pessoas mais doentes, mais desprezadas, envolvidas em pecado, né? Então era exatamente isso que fazia as pessoas a respeitá-lo e a tê-lo como um enviado de Deus, como um mensageiro do Senhor, como um profeta, como um Deus conosco, né? Então, a Galileia, inclusive eu quero comentar que o povo da Galileia era tido com desprezo, porque diziam que eles não respeitavam a Torá, né? E foi justamente lá que Jesus formou o centro dos seus apóstolos, né? A maioria dos seus apóstolos todos eram da Galileia, né? Do lugar mais rejeitado. Eu falo assim porque eu fiquei sabendo no estudo que eu fiz sobre Rabi Akiva, que Rabi Akiva é um rabino mais importante do judaísmo. O Rabi Akiva, ele no estudo que eu fiz sobre ele admite que a Galileia, o povo desprezava a Torá, né? E foi lá que Jesus mais concentrou o seu ministério, o seu trabalho, e ali que foi o foco dos grandes discípulos de Jesus, né? Os grandes discípulos de Jesus. Pois bem, eu não quero só aqui falar, né? Assim, falar, vamos dar uma pausa. Mas eu tenho algo a mais para comentar em favor desse tema. Jesus, filho de Davi, né? Jesus, filho de Davi. Ele era ou não era filho de Davi, né? Nós já consideramos a questão da genealogia. Agora vamos partir para o relato de Mateus. Nós vamos ler este documento importantíssimo, Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, tá? Vamos olhar com carinho, vamos botar uma lente de aumento aqui. Essas palavras de Mateus, elas foram copiadas com cuidado, né? Muito cuidado, porque é um documento muito importante. Uma palavrinha tem muito a dizer para a época, e isso a gente vai tentar nessa leitura, viu? Então vamos começar a leitura de Mateus, capítulo 7, no versículo 18. O nascimento de Jesus. Vamos observar. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Olha como ele comenta o nascimento de Jesus. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, né? Desposada, ou seja, ela casou com José. Antes de se ajuntarem, olha só o que aconteceu. Antes de se ajuntarem, ela é casada com José. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus conheceu Jesus. Mateus viu coisas que Jesus fez. Ele narra aqui como testemunha da sua aproximação com aquele homem, Jesus, um judeu muito especial para ele. Ele narra aqui que o nascimento de Jesus ocorreu, né? A concepção, no caso, né? Foi quando Maria casou-se com José, mas ainda não havia se ajuntado, né? Ela era casada, casada. Isso é importante demais a gente ressaltar esse ponto aqui.
Ele diz assim: achou-se ter concebido. Ela se encontrava grávida. E ele diz: do Espírito Santo. Olha, irmãos, Mateus aprendeu a confiar na Torá, nosso Pentateuco, é a expressão que usamos para a nossa parte dos nossos documentos sagrados. Ele aprendeu a valorizar a Torá e a conhecer seus enigmas, suas forças com Jesus. Ele entendeu que o Deus eterno, como é chamado no judaísmo, Hashem, o autor da Torá, é o Deus do impossível. Tudo que Ele quer, Ele faz, né? E ele não teve dúvida quando escreveu isso aqui. Ele acreditava. Sim, ele acreditava. Porque essa informação do nascimento de Jesus, da forma como se deu, ela foi revelada a ele, muito provável, depois da ressurreição de Jesus. É porque não tinha sentido ele saber isso antes. Maria chega lá e conta: olha esse meu filho aí, eu não tive relações com o pai dele, foi o Espírito do Eterno que me engravidou, ele é especial. É por isso que ele é especial. Não tinha sentido, irmão. O homem estava vivo. É porque qualquer um ia dizer assim: rapaz, ela está ajudando a transformar Jesus num Deus, né? Idolatrar, assim, criar uma idolatria sobre Jesus, né? Não é verdade? É verdade. Ela não contou, porque isso é uma coisa assim que só ela e seu marido sabiam. Talvez alguém próximo da família. Sim. Eu acredito, eu vou contar aqui mais detalhadamente da participação do pai e da mãe de Maria, né? Então, quando ela contou a história, ele não tinha dúvida. Jesus não poderia ser um filho normal, assim, normal que eu quero dizer, um filho com um nascimento natural, né? Tinha que ter algo muito especial envolvido. E ele não duvidava de que o Eterno, pela maneira como ela contou a história, fez exatamente o que ela disse. Por isso ele registrou aqui, sem medo das pessoas duvidar desse fenômeno, né? Ele fez questão de ser autor, de ser o responsável por essa mensagem, porque Marcos não registra essa minúcia. Marcos não registra, mas Mateus não quis deixar isso a parte. Ele fez questão de tornar conhecido esse evento antes de Jesus nascer, né? Então, estou aqui comentando um ponto de vista meu, mas muito razoável, viu? Muito razoável. Então José, seu marido, como era justo, diz o versículo 19, e não queria defamá-la, intentou deixá-la secretamente. Olha só como é o fato. Ele registra aqui José, da casa de Davi, casado com Maria, que viajou lá para ajudar Isabel, volta para ele grávida. Ela fala a verdade no coração, conta o que aconteceu. Por que ela não mentiu? Por que ela não mentiu? Olha, quem estuda o Pentateuco na forma de Torá, como os judeus estudam, e os iniciantes do judaísmo, que vem de origem cristã, estudam,
sabe a importância que a Torá tem. Eu vou usar esse termo nessas palavras aqui, por favor, não discrimine. Né? Sabe a importância que a Torá tem. Como ela entra dentro da pessoa e transforma a alma da pessoa. E ela, Maria, vem de uma família tradicionalmente adoradora do Eterno. O pai dela, a mãe dela, a Torá era tudo dentro da casa deles. As festas sagradas, as suas tradições, as rezas, tudo era feito com amor, com carinho, porque o pai de Maria cumpria a Torá. E sua filha, que parece que é a primogênita, parece muito, ela era muito apegada a Hashem, a Deus, ao Eterno. Né? Mentir, eu vou dizer com toda sinceridade, é a coisa que ela jamais faria. E qual é a mãe que não conhece uma filha quando mente? Ainda mais, um assunto desse, chegar 3 meses de gravidez, né? Não menstruando mais, né? Como pode esconder isso da mãe? Então eu acredito que ela sim conversou com sua mãe, conversou com seu pai, contou o que aconteceu. E eles ouviram e olhando olho no olho, não tinham dúvida. Minha filha não está mentindo. Não havia dúvida. Eu falo isso, irmão, porque uma família judaica tradicional, a Torá nas crianças deles impregna de uma forma que eles se tornam amantes e adoradores de Hashem, compromissados com o Eterno. Então Maria não tinha a possibilidade dela mentir. Jamais. Seu pai duvidar, impossível. Agora é claro, como José ia encarar a situação? O relato é bem claro. Ele não disse que ela mentiu. Mas a coisa era tão difícil de aceitar. Ele acreditava nela. Mas a sua mente ficou confusa. Eu acredito na minha esposa. Ela fala a verdade. Mas isso é difícil de imaginar. Que Deus enviaria um anjo para fazer o anúncio e ocorrer esse milagre dela se engravidar sem marido. Então, o que as pessoas iam pensar, a comunidade, poderia ser desastroso para a moral de José, né? E ele não queria aquilo, não. Ele queria ter um filho dele, não queria ter um filho, desculpa a expressão, de Deus, né? Não era fácil de entrar, irmão, não era fácil de entrar na cabeça de um homem. Não é fácil, como eu digo para meus amados irmãos. E se naquele tempo eu ouvisse Jesus falar assim, olha, eu nasci assim, 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 eu digo, tá doido, ninguém nasce assim não, ninguém nasce assim. É difícil mesmo. Aí, segundo o costume do judaísmo, quando o homem tem dúvida de que sua esposa o traiu, tem ciúme, aí tem uma cerimônia feita lá no judaísmo, onde a mulher é obrigada a beber uma água amarga, muito especial essa água, e ou ela morre, ocorre um negócio no corpo dela que ela pode até abortar. E se acontecer aquilo é porque realmente ela traiu o seu marido. Porém, se não acontecesse, é porque ela falava a verdade e o ciúme era um ciúme tolo do marido. Poderia José fazer uso desse recurso, né? Mas ele estava pensando em outra coisa no coração dele. Era deixar, era ir embora, abandonar, deixar para trás seu casamento, sabe? Porque aquilo bagunçou a cabeça dele. Mateus, ele é bem sincero. E ele soube disso de Maria, né? Maria contou. Essa foi a versão verdadeira, né? E o que aconteceu?
E o que aconteceu? Você verá na terceira parte. Muito obrigado. Continue ligado, viu?